Já faz um tempinho que eu não faço um capítulo aqui no podcast, mas nós estamos vivendo tempos que eu não consigo nem começar a descrever o que está acontecendo, né? Literalmente é como se fosse aquela situação onde você tem uma dor de cabeça e a melhor forma que você tem de se livrar dela é dando um soco no estômago. E o que eu quero dizer com isso? Cada hora que a gente tem algum tipo de notícia relevante, e toda a mídia acaba falando, a gente chega no momento em que isso já deixa de ser relevante 48 horas depois, porque algo mais grave ainda aconteceu e automaticamente aquele perigo do primeiro evento é completamente ofuscado pelo do segundo e assim por diante, porque um terceiro evento vai acontecer. Então eu quero soltar um pouquinho aqui dos meus pensamentos, uma visão geral dos últimos acontecimentos, sem ser um canal de notícias, como você sabe, né? Eu não gosto de ficar acompanhando as notícias em si, mas sempre pensando bem, olhando e criando uma análise para que você possa entender sempre de forma macro. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e passando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá, eu confesso que é difícil até saber como começar a falar sobre tudo isso, porque são muitos assuntos de altíssima importância ao mesmo tempo. Então, há pouco tempo, todo mundo era um especialista em Silicon Valley Bank, né, explicando toda a situação, etc. Até fiz um capítulo sobre o assunto, mas parece que é irrelevante, né? Esse banco já foi. Na verdade, a gente teve outros bancos que já tiveram outros problemas maiores para a gente se preocupar, como foi o caso do Credit Suisse, na aquisição, na fusão forçada com o banco suíço UBS, numa decisão ali de domingo, até violando as próprias leis suíças, e uma coisa inédita na história, mas justamente com o objetivo de salvar o sistema financeiro. E a gente consegue ver claramente que existem indícios cada vez mais fortes de que nós temos um problema sistêmico em todo o sistema bancário global. E aí a gente fica com várias narrativas de todos os lados tentando explicar o que está acontecendo, mas é realmente quando você tem aquele oceano com correntes em todos os lugares e cada uma tem uma influência e você cria ali vetores, né, fractais de uma complexidade infinita e é impossível você descrever exatamente o que está acontecendo. Então eu quero só passar um pouquinho do que eu venho observando, porque mesmo qualquer tipo de macroeconomista, qualquer tipo de investidor macro, digamos que você seja um investidor em bonds, você pensa no longo prazo, você tem uma posição ali em ouro, você tem uma posição em stocks, você tem um pouco de cripto, aquela coisa diversificada, como todo mundo gosta de dizer. Muitas vezes você vai dizer assim, qual que é o meu próximo movimento, né, que eu vou fazer no mercado? É impossível, você literalmente não consegue saber. Talvez um dos melhores movimentos que você possa fazer é ficar parado, porque você não consegue saber se o mercado vai para cima, ele age de forma completamente irracional. Então, com notícias ruins, obviamente que a bolsa tem que subir, né? Maravilha, quanto pior, melhor. Quando você tem uma inversão de curva, que é justamente um dos assuntos que eu gostaria de tratar hoje, ela chegou num nível que assim, é inédito, não somente pela duração, mas também pela intensidade. Mas para piorar, a situação ela acaba criando uma inversão dentro da inversão. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, a curva deveria ser indo para cima, né, fazendo uma parábola ali para cima. Quanto mais tempo você tem de vencimento dos títulos, maior deve ser a taxa de juros numa economia racionalmente, né, ou uma economia funcional. E aí você tem a inversão de curva, que eu falo em todos os capítulos, né, que aí acaba tendo uma redução drástica dos juros de longo prazo, ficando menores do que o de curto prazo, que não faz nenhum sentido, a não ser que o mercado esteja receoso de que nós teremos uma recessão, nós teremos uma queda violenta e você precisa ter o seu porto seguro, que são títulos da dívida pública americana, que são instrumentos denominados em dólares. Até aí tudo bem, é o que nós fazemos, só que agora a gente está vendo um novo fenômeno, uma coisa bizarra. Você percebe que dentro da inversão, então você não para de
depois de todos esses acontecimentos, a inversão aumentou mais ainda, os títulos que estavam ali a 4 e pouco começaram a descer para 3,9, 3,7, 3,6. Estamos vendo títulos chegando a 3,4, numa coisa impressionante. Só que aí você tem um momento em que até o próprio George Gammon fala que, ok, a gente pode se preocupar quando você tem uma inversão de curva, mas agora você fica realmente preocupado quando essa curva começa a desinverter. E o que eu quero dizer com isso? Não somente os títulos de 30 anos, né, que é a ponta longa da curva, continua extremamente baixa, mas você percebe que os de 10 anos e de 5 anos estão ficando mais baixos ainda. Então não é que a ponta longa começou a voltar a subir e os juros começaram a subir, não. É que os juros de 5 a 10 anos começaram a cair mais ainda. Ou seja, imagina um barril de piranha que todo mundo já está louco pelo aquele mínimo pedaço de carne, só que aí vem alguém e tira 95% daquela carne que existia no barril de piranha. O que vai acontecer com as piranhas? Elas vão correr atrás do último pedaço de carne que tem no tanque. E é exatamente essa analogia que eu gostaria que você entendesse, que são exatamente os títulos da dívida pública americana de 5 e 10 anos. Eles despencaram no seu percentual, ou seja, os preços deles aumentaram, o seu retorno diminuiu drasticamente, mostrando uma demanda praticamente inédita para esse tipo de instrumento, para você poder ter uma liquidez para uso de colateral no sistema euro-dólar, entre várias outras coisas. Está faltando claramente colateral e dólares no mercado. Nós estamos vendo uma quantidade imensa de pedidos, né, de necessidade de liquidez. E é isso que você acaba vendo com bancos como Silicon Valley Bank, como Signature Bank, né, que é um banco que trabalha com cripto também, que decretou falência, recuperação judicial, e aí você começa a chegar num nível um pouco mais complicado. Ali, até então, estamos falando de bancos pequenos, né, com um grau alto de dívida, só que chega um momento que você está começando a chegar em bancos maiores. E é aí que a coisa começa a ficar mais grave. Então isso até nos ajuda a explicar um pouco do que aconteceu no episódio na Suíça. Quando você tem um banco como o Credit Suisse, ele realmente vai para um outro patamar. Porque o Banco Credit Suisse ele é uma categoria específica de banco que é chamado, digamos assim, uma tradução melhor seria um banco estrutural mundial, que é um dos pilares da economia mundial. Então, assim, é um banco que não pode quebrar. Por quê? Porque ele é hoje um dos pilares do euro-dólar. Você tem ali uma quantidade muito grande de contratos internacionais que usam o Credit Suisse como hub. Se ele quebrar, ele leva muitos outros bancos juntos, né, que também são pilares de toda a economia mundial. Então, é aquele too big to fail, certo? Só que a Suíça, ela teve ali um movimento, não vou dizer se eu concordo ou se eu não concordo, eu vou só descrever o que eu vi. O que nós vimos foi uma mudança drástica, completa e uma forçação de uma fusão entre o UBS e o Credit Suisse no intuito de salvar o sistema financeiro que se encontra na Suíça. Só que a Suíça, ela não faz parte da União Europeia, ou seja, ela não dependia de um parlamento europeu para definir o que iria acontecer. Então, somente o Banco Central Suíço, né, que é o Banco Nacional Suíço, né, o Banco Central deles, tomou uma decisão num domingo, que nunca aconteceria, passando por cima de várias regras da própria legislação suíça para permitir esse tipo de fusão, para poder salvar a economia na abertura dos mercados na segunda-feira. Tamanha foi a gravidade. Esse episódio, inclusive, passou na televisão suíça, estava acompanhando ao vivo, tinha várias pessoas da Suíça, né? Para quem não sabe, eu morei lá durante 7 anos, tenho nacionalidade e tudo, e aí sou muito ligado.
E aí várias pessoas da Suíça me falando o que estava acontecendo, me chamando, né? Porque realmente foi uma coisa inédita, são bancos centenários. Então não é todo dia que você vê uma fusão de bancos centenários da noite para o dia, e aí, vamos começar o dia, já juntamos, etc. E ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Então nós estamos vendo uma quantidade enorme de notícias bombásticas na macroeconomia ao mesmo tempo e ninguém consegue explicar muito bem, a não ser aqueles que seguem esse podcast, digamos assim, ou pelo menos esse tema, né, do euro-dólar, porque é o grande buraco negro que está mostrando cada vez mais os seus efeitos em volta do buraco negro, mas ninguém sabe que o buraco negro existe, ninguém sabe dos seus efeitos, ninguém sabe como ele funciona do lado de dentro, você só consegue ver a destruição que ocorre ao redor dele. E aí, voltando àquela analogia da dor de cabeça e do soco do estômago, nós tivemos o Fed na sua reunião, que normalmente faria todo mundo parar para ver o que eles vão decidir, se eu subo juro, se eu caio juro, mas agora ficou irrelevante, ficou completamente irrelevante, ninguém deu bola para a reunião do Fed, onde ele acabou novamente subindo juros de 0,25%. E o que deu uma impressão, né, pela primeira vez, o Jerome Powell ali falando que, eu comecei a querer tirar o pé do acelerador porque talvez ali no horizonte tenhamos talvez alguma possibilidade de ter uma economia um pouquinho mais desaquecida lá na frente. Então eu já vou tirando o pé do acelerador, mas eu não estou nem um pouco pensando em frear absolutamente nada, porque a economia continua bastante aquecida, os preços continuam muito altos, o CPI continua alto, com aquela história de sempre. Mas é a primeira vez que ele começa a falar um pouquinho sobre algumas coisas que podem vir a acontecer lá na frente, então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então ele criou ali uma narrativa um pouquinho mais cautelosa, mas o mercado já está 15 passos na frente e sabe que tudo isso é uma história de carochinha. Afinal de contas, como que você me explica praticamente um colapso econômico de bancos, principalmente dos de pequeno porte, fazendo toda a sua liquidez ser transferida e represada em bancos de porte maior? Não tem absolutamente nada de normal na economia atual e o Jerome Powell continua dizendo que não, assim, a gente pode ter indícios, mas vocês têm que ver que os números continuam muito bons, o desemprego continua muito baixo, a inflação na verdade já começou a dar uma caída, mas nem tanto assim, e na verdade a economia ainda está aquecida. Então realmente é como se fosse o rasgar do véu da Matrix, de chegar a um momento que está tão óbvio que fala assim, meu Deus, ou você acredita no que eu falo para você, ou você acredita no que você pode ver com seus próprios olhos. Você precisa escolher o que você vai fazer, que é a grande definição de dissonância cognitiva. Então é fascinante você poder observar esse aspecto, e eu até sigo, né, o próprio... qual é o nome dele? O próprio Brand Johnson, né, da teoria do milkshake, que eu já falei aqui em outros capítulos, que ele fala que é a primeira vez que ele realmente vê uma situação onde ele fica frustrado, porque o melhor movimento que ele pode fazer é nenhum, porque está tão indefinido, mas tão indefinido, que é impossível você prever um movimento. O mercado pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ficar parado, pode fazer absolutamente nada, pode ficar... ninguém sabe. Então as coisas estão completamente malucas, mas o mais engraçado é que, por um lado, a gente pode... você vê, inclusive, várias pessoas falando sobre o novo 2008, né? Nossa, agora voltamos para 2008, é uma nova crise, voltamos a 2008. E todo mundo falando sobre isso. Só que a gente sabe claramente que nós estamos diante de uma fundação completamente diferente de 2008, é completamente oposta, no mercado de Ripple, totalmente colateralizado, né? Apesar de que nós estamos fazendo agora movimentos até bizarros em relação a isso. Afinal de contas, o Credit Suisse foi salvo
por uma junção de bancos, criando ali crédito de praticamente 50 bilhões de dólares para salvar o banco. E aí se pergunta, o que é o crédito? É simplesmente um empréstimo não colateralizado. Ele não foi via Ripple, ele foi baseado na confiança de alguém, de talvez uma entidade pública, dizendo, olha, fica tranquilo, empresta para o Credit Suisse que se der algum problema, eu dou um jeito aqui, faço todo mundo pagar imposto, mas eles vão te devolver. Eu te dou essa garantia, né, para ter um colateral de uma palavra de talvez algum órgão público nas reuniões fechadas para fazer com que em sã consciência bancos possam emprestar 50 bilhões num mercado que todo mundo só acredita vendo um colateral postado, certo? E ao mesmo tempo o desespero do capital participando dos leilões de título da dívida pública, buscando justamente esse colateral. E aí você percebe, alguns dos leilões foram simplesmente absurdos, onde você tinha discrepâncias de preço, você tinha ordens dadas no leilão, onde os títulos da dívida de 10 anos tinham pessoas dispostas a não receber nada em troca. Imagina, como é que você vai pegar um título da dívida pública americana de 10 anos com retorno de 0? É a primeira vez na história que você vê alguma coisa parecida, já está beirando, né, o juro negativo europeu. Isso mostra o desespero por colateral. Não existe dívida pública suficiente para suportar o nível de necessidade de demanda nesse exato momento por dólares. Essa é a grande verdade. Nós estamos, apesar do DXY, da força do dólar, né, que eu já mostrei em capítulos anteriores, não ter disparado para 110, 120, o problema não é bem o dólar em relação a outras moedas. O problema é liquidez em geral. Então você percebe um aperto gigantesco nos balanços bancários e isso fica exacerbado com as partes mais frágeis do negócio, que são os pequenos bancos. Então eles acabam sendo expostos primeiro, mas o problema não é só deles, o problema é absolutamente global. É aí que você percebe um represamento de um fluxo que começa a parar. Então é como se você tivesse o rio Amazonas e todos, né, os seus afluentes, etc., com rios cada vez menores. E esses pequenos, menores, vão secando, ele vai retraindo até a hora que você só tem o rio Amazonas de volta. E até esse rio Amazonas já não tem tanta água assim. Então é mais ou menos assim que talvez eu possa te dar como exemplo para você poder enxergar o que está acontecendo. Porém, os grandes, os maiores de todos, os primary dealers, os bancos mesmos, que são a estrutura, como JP Morgan, como Morgan Stanley, como, né, Deutsche Bank, vários deles estão acumulando essa liquidez. Só que aquele negócio, significa que eles são um porto seguro a partir de agora, que é só uma jogada onde eles estão canibalizando os bancos pequenos? Não necessariamente. E é aí que você tem também um outro índice que eu gostaria de te ensinar aqui nesse podcast, que não estou dizendo que ele seja confiável ou não, mas vale a pena você fazer a sua própria análise, mas ele foi bastante interessante para avaliar o que aconteceu recentemente, que é o que a gente chama de Credit Default Swap. Então o nome parece muito esquisito, mas é o CDS. Então eu vou resumir para você o que é um Credit Default Swap. Credit Default Swap, CDS, é um documento, na verdade é um derivativo baseado numa proteção contra algo acontecer com determinada instituição ou banco. Ou seja, se eu tenho um Credit Default Swap, é como se fosse um seguro, um hedge, caso algum banco quebre. Significa que quanto mais caro for esse Credit Default Swap, significa que mais pessoas estão comprando esse título, o que significa que mais pessoas têm medo de que aquela instituição vá falir. Então você tem uma correlação, muitos macroeconomistas usam essa correlação para poder identificar o risco de alguma coisa acontecer. E foi muito interessante porque os Credit Default Swaps do Credit Suisse, né, em outubro já começaram a subir de preço. Olha que interessante. Então, baseado nesse tipo de índice, você percebeu ali que houve uma correlação interessante. Não estou dizendo que haja causalidade, só que, muito provavelmente, né, se você tem insiders que às vezes estão dentro do banco e estão vendo que vai dar algum tipo de problema no futuro, talvez você possa fazer um insider trading de comprar um Credit Default Swap antes que o barco comece a afundar. E aí você vai conseguir ou recuperar o seu dinheiro ou talvez até lucrar com isso, certo? Isso acontece muito no mercado.
porque é assim que funciona, né? Não dá para dizer que eu concordo ou discordo, mas isso acaba acontecendo muitas vezes. E aí, muitos se perguntaram se os próprios Credit Default Swaps de outras instituições podem nos dar ali uma bola de cristal do qual que é a sensação para saber qual que é o próximo dominó a cair. Será que acabou? Será que vai ter mais? Será que vamos ter outros bancos que vão entrar na linha? E você percebe também alguns sinais de Credit Default Swap de bancos como Charles Schwab nos Estados Unidos e também o Deutsche Bank. Aí a coisa vai para outro patamar. O Deutsche Bank já vem há muito tempo sendo massacrado, dizendo que não tem liquidez e várias outras coisas. Só que a partir do momento que o Credit Default Swap dele também sobe, aí é interessante. Eu não posso dizer o que vai acontecer, mas seria interessante começar a dar uma olhada para ver se realmente nós temos alguma coisa que possa dizer que talvez esse banco tenha problemas no futuro. Não dá para dizer se sim ou se não, mas a gente vamos sempre avaliando, só o futuro mesmo vai dizendo. Eu detesto fazer previsões, mas é algo que seria interessante a gente ter uma olhada. E aí você percebe que a nossa narrativa agora já não é mais de Fed sobe juro, a economia já não está indo muito bem, etc. Não, nós estamos agora, a atenção se voltou completamente a se os bancos vão continuar funcionando como bancos, ou se vai acontecer alguma coisa. Só que aí fica muito interessante, a discussão hoje está totalmente polarizada, onde existem aquelas pessoas que adoram ouro, por exemplo, dizendo que não, acabou agora, chegou o momento que eu sempre disse na minha vida, agora acabou o sistema mundial, agora os bancos vão quebrar e agora vai ter uma corrida bancária, tá? Ok, vai ter uma corrida bancária para onde? Deixa eu tentar te fazer essa pergunta. Beleza, vai ter uma corrida bancária? Todos os bancos vão quebrar? Quebrar como? Para onde? A liquidez tem que ir para algum lugar, você concorda? Porque eles, querendo ou não, gostando ou não, são a espinha dorsal de todas as transações financeiras que acontecem no mundo. É assim que o eurodólar funciona. E o eurodólar, ele é uma entidade descentralizada e muito privada e capitalista. E ela também tem inovações dentro deles mesmos que nós nem conhecemos. Então, no exato momento onde você tem um problema que pode acontecer num banco específico, você tem pessoas que estão participando de uma empresa que, quando vem um problema, o que acontece? Você encontra uma solução. Quando vem uma crise de 2008, você cria empresas, como Uber, como Netflix, etc. Coisas que surgiram durante uma crise, etc. Não digo que eu concordo ou discordo, não quero dar a minha opinião aqui sobre as coisas, mas a inovação aflora. A necessidade, ela acaba criando inovação. E essas inovações são invisíveis no sistema eurodólar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante nós termos muito cuidado de não simplesmente ficarmos fixos em uma teoria dizendo, não, eu vou esperar todos os bancos quebrarem, porque aí o ouro vai explodir, o Bitcoin vai para $1 milhão, etc. E você não vai nem precisar vender mais, porque o dólar vai valer zero e tudo vai acabar e nós vamos voltar para uma economia de escambo. Esse é aquele que é totalmente radical, fora, contra o sistema. E também tem aqueles que falam, gente, os bancos não vão a lugar nenhum, nós vamos ter o dólar dominando por pelo menos 150 anos, porque não existe absolutamente nada de melhor. E eu não posso dizer que eu sou a favor de um ou de outro, eu quero as duas posições ao mesmo tempo, eu preciso estar preparado para o máximo de situações possível. Só que a quantidade de macrocorrentes são tão grandes que você, por exemplo, enxerga que esse tipo de movimento, como uma quebra de bancos menores, era algo que se esperava já há mais de 10 anos, praticamente há 15 anos. Era algo que deveria ter acontecido, entre aspas, em 2008, mas não aconteceu. Então a economia, desde 2008, todo o sistema bancário, ele não implodiu, ele continuou funcionando capenga, mas continuou funcionando durante anos. E assim estamos até hoje. Então qual que fica aqui como a minha lição? Da mesma forma que o sistema foi enxertado, consertado, com o carro andando, trocando as rodas no meio do caminho, porque as coisas não podem parar sem você criar todo um novo sistema monetário, que é o que a gente realmente precisaria, ou talvez isso já esteja sendo feito nesse exato momento, você continua com ele rodando até agora. E essas inovações podem surgir a qualquer momento, elas podem estar surgindo agora. E muitas vezes você tem uma narrativa que você vê na mídia onde
simplesmente todos se perguntam, ok, se quebrou o Silicon Valley Bank, se quebrou o Signature Bank, se agora nós temos um problema no Credit Suisse que obrigou o UBS a comprar, daqui a pouco pode ter um problema no Deutsche Bank, no Carl Schwab, daqui a pouco pode ser o JP Morgan, pode ser pronto, todos os bancos do mundo vão ser afetados, vai ser um sistema em cascata e os dominós vão cair. Será mesmo? Talvez pare por aí e não aconteça absolutamente nada. E isso acaba ficando muito frustrante para aquelas pessoas que estão esperando o fim do mundo. Até porque o fim do mundo já está acontecendo há 15 anos e não aconteceu absolutamente nada. Você continua indo na loja, passando o seu cartão Master, Visa e tudo funciona normalmente. E as mensagens, que são os dólares digitais que fazem parte da nossa vida, continuam fluindo, continuam sendo moeda, continuam comprando produtos e serviços. Então, apesar de ser um sistema extremamente falho, não transparente e do qual você não consegue prever e não existe nenhuma entidade central que consegue de fato controlar ou dar um diagnóstico completo, é o que temos. E ele continua aí e ele não implodiu. Então já me surpreende muito o fato de estarmos aqui até agora. Então, se nós estamos aqui até agora, quem vai descartar a possibilidade de que isso possa continuar exatamente dessa forma capenga pelos próximos 30 anos? Ou quem sabe pelo resto das nossas vidas, da nossa geração e talvez até a geração dos nossos filhos. Ninguém sabe. É por isso que macro é extremamente fascinante, é muito interessante a gente ver todas as movimentações. Concordo com você que nunca foi tão difícil você ser um investidor, porque ninguém sabe nem como o dinheiro funciona, muito menos como aplicá-lo. Então, é por isso que acho que eu vou ter assuntos para poder falar para o resto da minha vida, porque é um assunto expansivo, fascinante e muito, muito obscuro. E a gente vai vendo aí a cena dos próximos capítulos para ver qual que vai ser o próximo foco da atenção. Será que é um banco? Será que é o Fed? Será que é alguma implosão que pode acontecer? Às vezes, no momento que eu estou fazendo esse podcast, pode acontecer uma outra coisa. Então, é realmente interessante a gente poder ver para onde que tudo isso vai dar e sempre mantendo tranquilidade, observação para você poder proteger o seu capital e também a sua família.